Lili Nascimento agora traz as informações do Corinthians. Agora, fora da Copa do Brasil, Lili, temos aí um Campeonato Brasileiro e também uma Copa Sul-Americana. Bom dia. Bom dia, Bruno. Beijo para você, aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. Pois é, né? A gente até ontem conversava ali entre os jornalistas setoristas que agora seria foco total do Corinthians na Sul-Americana, até porque é a única chance de título no ano. Mas na coletiva de imprensa, é claro, Luxemburgo disse que vai dar ainda mais uma atenção especial, mas continua como foco principal o Campeonato Brasileiro para se afastar cada vez mais do Z4. E ontem foi uma eliminação muito amarga, né? Já que o Corinthians foi com a vantagem, o torcedor esperava ali que o Corinthians pudesse pelo menos administrar o resultado, sair com um empate que daria a classificação. Um Corinthians que entrou um pouco mais conservador, não teve chances, ou se teve, não aproveitou as chances, disse para jogar, mas também muito mérito do São Paulo, que pressionou a todo momento, e aí o Corinthians não conseguiu sair com o resultado esperado, né? Pois é, então isso sai totalmente dos planejamentos da diretoria, que acreditava muito nessa classificação. Havia muita confiança por parte do Corinthians em chegar em mais uma final e quem sabe até conquistar o título da Copa do Brasil. O elenco se reapresenta hoje, faz aquele trabalho regenerativo, de recuperação mesmo, né? Psicologicamente, tá todo mundo embalado. Conversei hoje com pessoas do clube, o clima é muito ruim, na verdade o clima é péssimo, porque os jogadores, podia até não parecer ali no início do jogo em campo, mas eles estavam de fato confiantes nessa classificação. Portanto, agora vira a chave, no sábado já tem o confronto contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e já semana que vem Estudiantes na Neoquímica Arena pelas quartas de final da Sul-Americana. É a chance do Corinthians aí de conseguir um título na temporada e vamos ver como o Luxemburgo vai trabalhar o elenco, se vai de força máxima no Brasileiro e também na Sul-Americana, o que ele vai fazer para administrar, para conseguir avançar pelo menos nessa competição, tentar chegar perto de um título. Antes de devolver para vocês, a gente vai falar ainda muito sobre esse jogo, tá? Mas a diretoria, apesar da eliminação, tá fechada sim com o Luxemburgo. A avaliação do trabalho dele é muito bom, porque ele pegou o Corinthians numa situação ruim, consegue chegar na semifinal da Copa do Brasil, nas quartas da Sul-Americana e conseguiu sim um respiro no Campeonato Brasileiro. Mas de fato, a eliminação de ontem ainda é amarga, difícil de engolir para os corintianos. Chateado, triste, né, pelo resultado, pela eliminação. É uma derrota que dói muito, né? Você poderia ter a possibilidade de chegar numa final de Copa do Brasil novamente. A gente acabou fazendo um primeiro tempo abaixo, não conseguiu jogar e o São Paulo foi superior, conseguiu fazer 2 gols. E a gente, segundo tempo, até melhorou, mas equilibrou o jogo, mas não conseguimos criar tantas oportunidades para fazer o gol. E acho que serve de aprendizado para crescimento, para as próximas competições, próximos jogos. É uma animação que é difícil de digerir, mas nós temos que já no sábado dar uma resposta melhor e em busca de um resultado positivo para dar sequências no Brasileiro e depois no Sul-Americano. Você quer achar um culpado, eu vou achar que o São Paulo foi superior a nós e mereceu o resultado. Não tem um culpado porque escalou isso e aquilo. Se nós tivéssemos começado de outra maneira e o São Paulo tivesse jogado com a intensidade que jogou, poderia ter adquirido a vantagem. É que nós temos a mania no Brasil de achar um culpado por alguma coisa e esquecer do mérito do adversário. Se alguém pode tirar o mérito do São Paulo hoje, São Paulo, da maneira como jogou, com a intensidade que jogou, o Lucas pegando toda a jogada ali, conseguindo fazer uma aproximação com o ataque, a gente não conseguindo encaixar. Então, se quer tirar o mérito do São Paulo, não quero. Então, não vamos buscar um culpado. É o Luxemburgo, tá bom, então sou eu. Se você quer que seja eu, sou eu. Infelizmente, fomos perder o jogo que não podíamos perder, né? Que era um jogo decisivo. Fizemos um péssimo primeiro tempo, né? O São Paulo foi muito bem no jogo e mereceram vencer. Então agora a gente tem que levantar a cabeça. A gente já tem, como você colocou, sábado já tem o Cruzeiro, logo na terça-feira mais uma decisão. Na tela, então, os números do Renato Augusto, tá? Será que ele gastou tudo em Itaquera? Então, olha só, na ida, número de gols, 2, né? 3 chutes no alvo, nenhum desses quesitos ali, então, computados no Morumbi. Ainda os cruzamentos, as ações na área do rival, olha, só 4 contra 1, né? E ações no ataque, 37 e 31, não foi das noites mais brilhantes, acho que do Renato Augusto, mas de todo o time do Corinthians, e não dá pra colocar na conta do Renato, né, gente?
De Dá? jeito nenhum. Não, né? Não, e pelo contrário, eu tenho visto o Renato jogando cada vez mais um sacrifício. É, exato. Isso ficou bem visível ontem. Lili Nascimento está aqui com a gente. É isso, hein, Lili? Agora vem aí, então, Copa Sul-Americana. O Corinthians ainda vivo na competição, mas o Lucha sempre destacou que o Campeonato Brasileiro é prioridade para a equipe. Pois é, Bruno, a gente até pensou que ontem na coletiva ele fosse falar que priorizaria agora a Sul-Americana pela questão mesmo da chance de um título na temporada e automaticamente uma classificação para Libertadores, mas ele confirmou ali que o Campeonato Brasileiro ainda é prioridade, mas é preciso estar atento, né? O Corinthians está a 8 pontos do G6, ocupa a 14ª colocação, tem 23 pontos marcados aí na tabela do Campeonato Brasileiro até agora. E é preciso ficar atento nos próximos mata-matas aí da Sul-Americana, porque se a gente for puxar um pouquinho, o Corinthians não ganhou nenhuma na Copa do Brasil fora de casa. Então perdeu para o Remo, perdeu para o Galo, para o América Mineiro e agora para o São Paulo lá no Morumbi. A diferença é que em outros mata-matas o Corinthians conseguia resolver na Neoquímica Arena, onde é forte, tem o apoio da torcida, então conseguia aquela virada. De fato, agora o jogo da volta foi no Morumbi, faltou muito no coletivo, né? Renato Augusto não conseguiu jogar, a gente sabe, reconhece que tem muito mérito aí do São Paulo no jogo também, mas o Corinthians, pelo menos no início da partida ali, decidiu ser um pouco mais conservador. Quando tentou sair, não conseguiu. No segundo tempo, com as modificações, porque o Luxemburgo vem fazendo isso. Contra o Coritiba foi a mesma coisa. No segundo tempo, fez as modificações, o Corinthians melhorou. Então, o Corinthians tende sempre a melhorar na segunda etapa. Só que foi tarde demais, né? Já com 2 gols, muita pressão para o lado do tricolor paulista, aí não conseguiu reverter esse resultado, que eu posso falar que o clima é muito ruim. Eu ouvi agora o Edu Afonso falando que é um clima bom, clima leve, né? Nem tá falando de departamento médico. Agora o clima aqui no Corinthians é bem complicado. Até antes desse jogo, eram 11 jogos invictos. O Corinthians aí na Sul-Americana, na semifinal da Copa do Brasil, a diretoria acreditava muito nessa classificação. Os jogadores acreditavam muito também que se classificariam para a final da Copa do Brasil. Não veio, o Corinthians deixou a desejar, muito mérito do São Paulo, mas também a gente não pode deixar de apontar que o Corinthians faltou em campo, principalmente nos 30 primeiros minutos, né, Bruno? Nossa, foi um atropelo, né? Até a gente estava discutindo essa questão das escolhas do Vanderlei, da postura do Corinthians. Eu, sinceramente, até fiquei assim, com a sensação de que nada que o Corinthians fizesse conseguiria segurar o São Paulo ontem. Mas dava para ter feito melhor, Marra? Acho que sim. A gente mostrou na primeira hora do programa, né? Estava escrito assim, né? O Corinthians apático e tal. Eu normalmente não gosto disso, mas ontem, quando eu estava vendo o jogo, eu cheguei a pensar comigo mesmo. É apático, acho que ajuda a explicar. Mas tentando ir para o campo, o Corinthians não tinha força para controlar o jogo. O São Paulo entra numa pilha e numa forma de jogar que envolve o Corinthians. E o Corinthians não tinha antídoto, não tinha como escapar. Uma virada de jogo, vamos segurar a bola. Não, o Corinthians não conseguia segurar a bola. Era o São Paulo e do outro lado era questão de tempo. Isso. Não era o São Paulo contra o Corinthians, é o São Paulo e uma hora vai fazer o primeiro, outra hora vai fazer o segundo, é questão de tempo. Acho que sim, quando a gente pensa em ter um meio-campo um pouco mais combativo, um pouco mais ladrão de bola, um pouco mais físico em algum momento, mas não foi a opção do Vanderlei Luxemburgo. No segundo tempo, quando ele muda, o Corinthians faz um jogo, não faz um jogo espetacular, não, mas o Corinthians faz um jogo melhor. O Corinthians teve algumas possibilidades até de... Bom, o Rafael fez uma defesaça. Fez. O Juliano perde aquela bola, sim. O Wesley. O Corinthians melhora no segundo tempo. Se a abordagem era vamos segurar o primeiro tempo para no segundo tempo sair para o jogo e tal, que é uma abordagem muito tradicional no futebol brasileiro, que foi feita muito aqui nos 90, acontecia muito nessa década, ela não funcionou em aspecto algum. Porque o segurar no primeiro tempo já estava na cara com 5 minutos que não dava para segurar. E era algo que o Lucha lá de 20, 30 anos atrás combatia, que era o medo de perder e tirar a vontade de ganhar, né? Esse grande ditado da história do futebol brasileiro, ontem não se aplicou porque o Corinthians começou atordoado e não conseguiu sair desse momento grogue. Porque até houve um momento ali, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, que o São Paulo não consegue manter essa rotação, precisa dar uma segurada, o Corinthians passa a ter a bola, mas não tinha a mínima ideia do que fazer com ela. A mínima ideia.
Tanto é que o Vanderlei vai tentando trocar ali, muda Juan Oliveira com Adson de lado, tenta, de certa forma, ajustar o posicionamento dos volantes e nada funciona. Então, um Corinthians que não teve argumentos para sair dessa pressão do São Paulo, que foi realmente avassaladora, usou ali o ambiente, o estádio a seu favor, mas não era algo impossível, tanto é que no segundo tempo, e para mim eu discordo do Vanderlei quando ele diz, o segundo tempo foi outro jogo, foi só no primeiro tempo. Na verdade, durante 30 minutos no segundo tempo, o São Paulo continuou mandando, o São Paulo continuou com controle. No finalzinho, que o Corinthians consegue exercer alguma pressão. Acho que não seria nem injusto, né, se saísse o gol e de repente a partida vai para os pênaltis e o Corinthians vence, né? Pelo que o São Paulo jogou, foi um jogo realmente dominante, à exceção desse espasmo do Corinthians no final. E para mim ficou comprovado também que o Renato Augusto não consegue mais carregar o Corinthians nas costas. Ele sozinho não dá conta. Nessa temporada teve o Roger Guedes, que dividiu o protagonismo. Esse faz falta. E hoje o Renato Augusto é um jogador para ser utilizado a conta-gotas. Durante as partidas, ele não dá conta mais de 90 minutos, não dá conta mais de partidas em sequência. E se o Corinthians não entender isso, que o seu principal craque, seu grande jogador hoje é limitado a minutos, ele vai ter uma realidade ainda mais chocante até o fim da temporada. Ô Lili, eu vou me despedir já de você. Pelo menos assim, tem o Rojas, né, que entrou bem, né, até chamando bastante o jogo. No final, até todo mundo esperava uma bola levantada na área, ele tenta resolver sozinho. Pelo menos acho que tem esse para tentar dividir essa responsabilidade aí no Corinthians agora. Tem sim, porque nesse finalzinho aí, como o Breiley falou, dessa reação corintiana, começou com aquele chute de fora da área, aquela finalização de fora da área do Rojas, que foi para fora, né, mas que deu um susto no goleiro Rafael. Depois disso, o Corinthians começou a pressionar, teve ali algumas chances de fato, mas daqui para frente o Luxemburgo, já que não tem mais o Roger Guedes e precisa usar Renato Augusto, como bem falou o Breiley, a conta-gotas, vai dividir a responsabilidade aí com o Matias Rojas, que sim é um jogador de qualidade, mas que ontem não aguentava jogar um jogo completo, ficou muitos dias fora, por isso a decisão do Luxemburgo foi colocá-lo no segundo tempo. A gente segue acompanhando aí esse dia, esse clima ruim do Corinthians após essa eliminação, Bruno. Tá bom, Lili, mas tem, claro, o Brasileirão e tem ainda a Copa Sul-Americana, tá? Pra gente ver se o Corinthians embala. Valeu! Salve, fiel corintiano. Infelizmente vemos aqui um dia triste, né? Após a eliminação na Copa do Brasil, na semifinal, pro São Paulo. Não sei qual foi o pior, se foi contra o Flamengo ou se foi contra o São Paulo, né? Eliminação não, né? A derrota contra o Flamengo na final. Nos pênaltis, bem que foi nos pênaltis, né? É bem pior, né? É uma final ainda. Mas tratando do São Paulo fora de casa, um time que ainda não conquistou a Copa do Brasil, um grande rival do Corinthians, a gente não poderia dar essa chance, não poderia jogar como jogou, né? Contra o Flamengo a gente pelo menos jogou bem, querendo ou não, lá no Maracanã. O time buscar o resultado, que você não perdeu de 1-0. O segundo tempo inteiro foi do Corinthians lá no Maraca. Já no Morumbi, o Corinthians começou a jogar aos 75 minutos, é muito pouco, né, rapaziada? Onde o Matias Rojas mandou aquela bola e o Rafael fez aquela defesa. Aí o Wellington Rato fez a mesma jogada, mandou lá e o Cássio não conseguiu fazer essa defesa. Também já vi muitos torcedores do Corinthians criticando o Cássio. Só que o Cássio é o Cássio, né, rapaziada? Não dá pra criticar. Porém, realmente não vem fazendo boas atuações de vez em quando, né, rapaziada? Então, vem oscilando bastante. Assim como o Gil, assim como o Fábio Santos, vem oscilando demais. Então, o Corinthians precisa urgentemente, rapaziada, se renovar no todo, né, rapaziada? Desde lá da zaga até de precisar de um primeiro volante. Porque só ter o Moscardo de primeiro volante. Realmente, primeiro volante é só o Moscardo, rapaziada. A gente não tem outra opção, não. E ele estava muito, muito mal fisicamente, né? Por conta da sua cirurgia que ele fez da apendicite. Então, ficou complicado para o Corinthians. A eliminação foi justa pelo que o São Paulo jogou. O Corinthians, no primeiro tempo, só teve uma finalização que foi de escanteio. Uma cobrança de escanteio, onde o Murilo foi lá, cabeceou, a bola passou raspando ali. Mas só isso no primeiro tempo, rapaziada, é muito pouco. Enquanto o São Paulo teve 13, 14 finalizações no primeiro tempo. Aí já no segundo tempo o Corinthians conseguiu jogar mais. O Wesley entrou muito bem. Eu tinha falado se vocês viram o último vídeo aí, se vocês assistiram,
Eu falei que o Wesley deveria ser o titular, não foi titular, mas entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Mas é isso, rapaziada. O Corinthians perdeu, tem que focar agora no Brasileirão, sair da parte de baixo da tabela. Vamos enfrentar o Cruzeiro agora fora de casa. Provavelmente o Vanderlei, se vier com empate, vai estar gostando, né? Já que depois de uma derrota dessa, vamos conquistar um empate fora de casa contra o Cruzeiro. Vai ser um bom resultado para o Corinthians dessa fase aí que tá jogando mal fora de casa. Vale lembrar que o Corinthians não marcou nenhum gol. O Corinthians não marcou nenhum gol na Copa do Brasil jogando fora de casa. Perdeu de 2-0 para o Remo, lá no Pará. Perdeu em Minas de 2-0 para o Atlético Mineiro e perdeu de 1-0 para o América Mineiro, lá em Minas também, sem fazer nenhum gol. É muito, muito humilhante. E agora, né, rapaziada, ontem perdeu de 2-0 aí pro São Paulo. Eu postei até lá no Instagram, se vocês acompanham o Instagram. O Corinthians dentro de casa na Copa do Brasil vira o Manchester City. Vira jogo, faz goleada, joga bem. Aí vai jogar fora de casa, é um Ibis da vida. É complicado, não marca nenhum gol. Mas aí, rapaziada, na opinião de vocês, quem que foi o culpado do Corinthians para estar perdendo, para estar sendo eliminado na Copa do Brasil e ter que ver São Paulo e Flamengo na final da Copa do Brasil? É doído também, viu? É igual ver Palmeiras e Flamengo na final, é doído. Mas vamos fazer o que, né? Não jogamos nada, não merecemos estar na final pelo que fizemos ontem lá no Morumbi. Essa é a verdade. Mas aí, o culpado, quem que é? Tem culpado? Deixa aqui nos comentários a sua opinião do jogo de ontem, fechou? Ficando por aqui, grande abraço a todos vocês e vai, Corinthians!